Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que é sobre o reinvestimento dos proventos. Então a gente vai destacar um pouquinho sobre a composição total do retorno do acionista, da onde vem o retorno do acionista afinal das contas, né? A variação de preços também, comparando com o retorno total, então dois indicadores de rentabilidade diferentes, tá? Vamos falar um pouquinho sobre política de proventos e também eu vou trazer para vocês alguns índices de forma de curiosidade. Lembrando que nada aqui é recomendação de investimento, tá pessoal? Sempre consulte os dados, estude por conta própria. O conteúdo tem um propósito educacional e informativo. Então, bom, e quando a gente fala de retorno do acionista, essa palavrinha aqui está falando de alguém que tem uma participação no capital social da companhia, né? Então ela detém uma ação, que é uma participação nessa empresa. E o retorno dela vem de dois fatores principais: o crescimento da companhia e também o seu retorno através dos dividendos pagos. Então na bolsa várias pessoas operam de maneira diferente, não existe um caminho certo, cada um faz conforme o seu perfil, certo? Então tem pessoas que procuram comprar barato e vender caro e ganhar e ter então um ganho de capital. Mas aí quando você pensa, por exemplo, num acionista, que seria alguém que detém a empresa, numa mentalidade de dono, essa pessoa carrega então a companhia esperando o quê? Que ela cresça, certo? E também que ela pague proventos para ir incorporar o caixa do acionista. Nem todas as empresas pagam dividendos, tá? Então tem gente inclusive que prefere que ocorra o reinvestimento para um crescimento mais acelerado da companhia, mas às vezes a companhia pode julgar que não seja necessário reinvestir todo o lucro. E aí ela acaba achando mais viável distribuir para o acionista. Então depende aí, as empresas possuem esse estudo, né, se vale mais a pena devolver o dinheiro para o acionista ou reinvestir no negócio. Nem todos os casos é necessário reinvestir. Então, por exemplo, empresas de baixo capital intensivo como seguradoras normalmente distribuem uma grande porcentagem do seu lucro líquido. Então também é perfil de empresa, você precisa conhecer a empresa que você está investindo, né? Mas esse crescimento da companhia ele pode ser através de uma expectativa de crescimento, como por exemplo investimentos que a companhia faz para expandir o seu resultado, mas crescimento da companhia em geral é crescimento dos seus resultados, é entregar mais número. E conforme o modelo de Gordon, a gente pode considerar como seria o G ali, né, que é o crescimento esperado dessa companhia, e uma das fórmulas de entender esse crescimento é através da reaplicação dos lucros não distribuídos. Então essa retenção do lucro, ao invés de distribuir para o acionista, quando a gente coloca ele rentabilizado no negócio da companhia, ele tem a expectativa de gerar um crescimento, pode acontecer ou não, tá? Então é por isso que em alguns casos você vai ver a gente utilizando o crescimento da companhia sendo o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, vezes 1 menos o payout, né? E aí seria nesse caso a taxa sustentável de crescimento, né, que considera então o reinvestimento do lucro não distribuído pelo ROI da companhia, ou seja, supondo que esse lucro vai ser rentabilizado pelo ROI dos últimos 12 meses ou esperado da companhia, aí também depende desse critério. E junto com esse G nós temos a distribuição dos proventos, que aí você vai ver o famoso dividend yield. Sempre que você vê a letrinha Y aqui de yield, significa retorno, então retorno por dividendos. Então o retorno do acionista, o dono da companhia, com mentalidade de dono, ele vai enxergar dessas duas formas, através do crescimento da companhia, dos seus resultados, etc., e também dos dividendos pagos em caso de companhias que distribuem dividendos. E a gente pode entender então esses dois pontos com dois indicadores, que é o Price Return e o Total Return. Aqui é bem óbvio a pronúncia, o Price Return seria retorno dos preços. Que como que a gente entende isso aqui? Imagina que você comprou uma ação por R$10, vendeu ela por R$11, então você teve um ganho de 10%, certo? Isso aqui é o Price Return. A ação estava valendo 10, ela passou a valer 11, logo ela teve um retorno no seu preço de 10%. Então o cálculo do Price Return é bem simples, preço final menos preço inicial dividido pelo preço inicial. Já o Total Return, ele tem dois métodos de cálculo, tá? Tem o Total Return simples e tem aquele Total Return
que considera o reinvestimento dos proventos, tá bom? E aí você precisa procurar indicadores ou índices que refletem esse reinvestimento dos proventos. Aqui eu estou trazendo simples para apenas mostrar qual é a lógica por trás dele, tá? Eu vou explicar os dois aqui, mas só para a gente entender a lógica. Então, no Total Return, vê que a fórmula é bem parecida, preço final menos preço inicial. A única diferença é que a gente incluiu um fator a mais aqui, que é os dividendos pagos, dividido depois pelo preço inicial. Então, se você tem uma ação que no final de um período, do período X, passou a valer R$11, certo? E você tinha ela lá atrás comprada a R$10, ou ela valia R$10, você vai fazer 11 menos 10 dividido por 10. Isso aqui é o Price Return. 1 sobre 10, correto? Então, nós temos aqui 10%. Price Return. Total Return. Vamos supor que você vendeu uma ação por R$11. Estou pegando aqui a parte de venda, tá? Vendeu uma ação por R$11, o preço inicial você pagou R$10 lá atrás, só que nesse período ela pagou R$1 de dividendo. Então você vai somar o dividendo, né, e vai dividir pelo preço inicial. Então vamos ver o quanto que vai dar aqui. 11 menos 10, 1. Mais 1, 2, certo? Então nesse período aqui o retorno total foi de 20%, certo? Então 11 menos 10 é 1, 1 mais 1 é 2, 2 dividido por 10, 20%. Então, essa é a diferença essencial. Percebe que quando a gente colocou o dividendo que a ação pagou na conta, a gente teve um retorno superior do que apenas a valorização do preço. No caso, foi 100% maior com o dividendo, perfeito? Enquanto só pelo preço você teria ganho 10%, com o dividendo recebido, que não está no seu controle, lógico, né? A empresa que anuncia o dividendo, você teria tido um retorno de 20%. A questão é o seguinte: você pode pegar esse dividendo e reinvestir. Aqui no caso, a ação valia R$10, R$11, não dava para comprar uma nova ação. Mas vamos pegar uns valores maiores de montante, você poderia reinvestir. Ou num cálculo teórico, vamos supor que seria permitido que você comprasse uma fração de uma ação só para essa conta. E aí, quando você coloca esse reinvestimento do provento, caso a ação tenha apresentado um ganho ou onde você alocou apresentou um ganho, uma valorização, etc., você também compôs o seu retorno total, perfeito? Então aí o que era o retorno total simples, ele se torna composto, porque eu estou colocando o dividendo e os lucros do meu dividendo. E é aqui que gera o efeito bola de neve, tá? Quando a gente faz essa composição do dividendo. Então essa é a diferença do Price Return e do Total Return. E para brincar aqui, eu vou trazer algumas ações de 2 ou 3 setores diferentes, só para a gente ter uma noção do que é. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o setor bancário. Vou trazer primeiro todas as informações aqui. Ou melhor, vou trazer apenas o Price Return primeiro. Então temos aqui, ó, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander. E aqui temos um período de 5 anos que eu estou puxando, tá bom? Então, em 5 anos, você pode observar a valorização nesse gráfico das ações. Então, em 5 anos, uma ação de Banco do Brasil, ela teve a sua valorização através do seu preço, ou seja, o retorno através do seu preço, de 48,66%. Enquanto o Itaú teve 77,7%, Bradesco 12% e Santander 9,5%. Vamos ver se esse número aqui está batendo? Então aqui, estou pegando aqui Banco do Brasil como exemplo, estou colocando 5 anos, que é o mesmo período do gráfico que eu puxei ali no Coifin. Se eu pegar o valor inicial, é de R$ 14,86. Hoje a companhia está R$ 22,09. Então, aqui no caso, o próprio Google já me deu aqui, né, 48,65%. Mas eu vou fazer a conta só para deixar bem didático. Então, 14,86% era o meu preço lá em 2020. Depois de 5 anos, aqui o Coifin falou para mim que rendeu 48,66%. Vamos multiplicar então por 1,4866. Vamos ver o preço final, R$ 22,09, exatamente o preço de hoje. Então, é isso aí que é a valorização através dos preços, perfeito? Agora, vamos falar o seguinte. Essas ações, nesse caso aqui, pagaram dividendos, certo? O Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco e o Santander pagaram dividendos nesse período de 5 anos. E aí a gente começa então a observar o quanto esses dividendos impactaram na rentabilidade desses ativos. Então vamos colocar aqui Itaú, Bradesco, Santander e Banco do Brasil. Lembra que o Banco do Brasil te entrega um retorno sobre o preço de 48,66%?
Agora, quando nós colocamos os dividendos no cálculo, Banco do Brasil saiu de 48,66% para 129,37%. Ou seja, um retorno superior ao do que sem considerar os proventos, se eu estivesse olhando só o preço da ação. Então, vamos pegar aqui, ó, 129,37 dividido por 48,66 foi 2,65 vezes o retorno só pelos preços, certo? Então, perceba que o retorno total do ativo, quando a gente coloca os dividendos, ele é maior. E é lógico que ele é maior, certo? Agora, olha um caso interessante de exemplo, né? Só pelo preço, o Banco Bradesco, ele tinha entregue um retorno de 12% e o Santander de 9%. Quando a gente colocou os proventos no cálculo, o Bradesco virou 48% e o Santander virou 54%. Então, se eu excluir o fator dividendos, o Bradesco teria entregue um retorno maior do que o Santander. Mas quando eu coloco os proventos, aí nesse caso o Santander ele entregou um retorno maior. Certo? Então, no caso que eu trouxe o setor financeiro, você pode estar observando outros setores, né? Então, por exemplo, de energia elétrica. Peguei aqui a Taesa, a CEMIG e a CPFL. Você pode olhar também o setor de varejo, pode olhar aqui, eu estou olhando de petróleo, que também tem na minha tela. Então, você pode fazer isso com qualquer setor que você quiser para comparar o quanto os dividendos representaram do retorno total das ações. Pontos importantes para se olhar numa política de proventos. Ali a política ela vai mostrar para o acionista como aquela ação trata, como aquela empresa trata o pagamento de proventos. Então você vai observar algumas coisas muito importantes, que é a frequência, o prazo e o payout. No entanto, nem sempre o que está na política é o praticado pela empresa, tá? Às vezes a política fala que é 25% do lucro líquido ajustado, mas a empresa tem repassado 50%. Então, olhe também o histórico dos proventos para ver como que a empresa tem se comportado nesse quesito. E aqui a gente tem esse site muito legal, que é o Teva Índices, que você pode estar olhando um pouquinho qual foi o retorno de alguns índices que eles mesmos produzem aqui, né, para a gente estar acompanhando. Então aqui você pode dar uma olhada na sua carteira ou no que mais te atrai, chama atenção e observar qual foi o rendimento histórico desses indicadores. Então aí você pode estar observando cada indicador para olhar o comportamento daquela classe de ativos. Lógico que o que aconteceu não quer dizer que vai continuar acontecendo, tá? Mas é interessante para entender o momento da economia. Como, por exemplo, quando você puxa aqui o índice Teva Ações Commodities e vê que nos últimos 12 meses, por exemplo, esse índice aqui, ou seja, as ações que estão nesse setor, elas estão apanhando um pouquinho, certo? Agora, quando a gente pega, por exemplo, o setor financeiro, no último ano a gente não vê esse mesmo acontecido. Tá bom? Até quando isso vai durar, nós não sabemos. Então não temos como prever o futuro. Mas aqui é interessante para entender o momento atual ou histórico da empresa, da bolsa, da companhia, daquele setor, etc. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve, se torne membro do canal. Até a próxima e tchau!